Amadas irmãs, irmãos, podemos nos sentar. Celebramos o tempo comum, o tempo em que nós nos sentamos aos pés do nosso Mestre para ouvir a sua palavra. Estamos lendo neste ano o Evangelho de São Marcos, que é conhecido por ser pequeno, porém denso. É um evangelho de apenas 16 capítulos. E é interessante a construção de São Marcos, porque a imagem inicial é de uma confusão, de uma briga entre famílias, de pessoas que acusam Jesus de fazer o serviço de Beelzebu. Mas o final do evangelho é o nosso Senhor falando de família. E é interessante a contraposição entre o que Marcos põe, daquelas pessoas que eram legalistas, doutores da lei, que acusam as pessoas de servirem ao demônio, e Jesus que veio para agregar. E podemos pensar neste tempo, iluminados também pela primeira leitura, o que vem a ser o diabo. De fato, a Bíblia não revela quem é a pessoa do demônio, quem é a pessoa, essa força do mal. Existem palavras que falam dessa força. A palavra Satanás, diabo, e até a palavra Beelzebu, mas a palavra Beelzebu é uma junção de duas divindades. Baal, que era o deus dos cananeus, o deus da fertilidade, e Zeubu, que era o deus dos mosquitos. Então, esse povo resgata uma imagem de um povo antigo para acusar Jesus disso. A imagem do povo que oprimiu. Os babilônios foram aqueles que oprimiram Israel. Por isso é a imagem do inimigo. E a palavra Lúcifer. E a palavra Lúcifer, ela tem uma contraposição. Porque Lúcifer, no Antigo Testamento, essa palavra que é uma palavra latina, que São Jerônimo cunhou na sua Vulgata, essa palavra São Jerônimo usa duas vezes, porque Lúcifer, em latim, significa portador da luz. Ele usa uma vez em Isaías, para falar de Nabucodonosor, de um rei poderoso, e depois em São Pedro, para falar da estrela da manhã. E qual é a palavra que ele usa? Lúcifer. E quem é a estrela da manhã? Jesus. Então, toma muito cuidado que essa palavra, que é uma palavra dos católicos, de São Jerônimo, é usada para identificar uma pessoa, mas não é uma pessoa. Por isso que esses nomes, Lúcifer, Satanás, demônio, não são nomes de pessoas ou de forças, porque o Evangelho e nem o Novo Testamento não fala disso. Claro que existem forças, existem anjos que foram rebeldes, que nos tentam a levar a fazer o mal, mas são adjetivos. É o adjetivo que Jesus usa para São Pedro. Como é que São Pedro fala? Como é que Jesus fala para São Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Jesus adjetiva Pedro com essa palavra. Uma palavra Satanás, ela vem do vocábulo da língua hebraica e significa o acusador. E o diabo, que veio da língua grega, é o divisor. Então, o que a palavra de Deus nos ensina sobre essas forças é o que acontece na primeira leitura de hoje. A primeira leitura a gente nunca lê no sentido literal. A gente lesse assim, essa primeira leitura como se fosse um fato, ela perde o significado. Mas desde Agostinho, o Gênesis ele é sempre lido com um significado. Não no seu sentido literal, mas no seu sentido significativo. Ou seja, que as pessoas fazem o serviço da serpente, levam os outros a fazerem o mal. E essa é a meditação que nós temos hoje. A gente não conhece quem é o mal, quem são essas pessoas, o nome deles, mas muitas vezes fazemos o serviço deles. E é interessante que o contexto é sempre familiar. Jesus fala de família, e a família é o lugar onde deveria supostamente haver uma unidade, mas sempre tem aquele parente, né, que vem de fora, ou que às vezes até de dentro, que fala mal, que faz a confusão. Às vezes tudo está bem, aí chega uma pessoa, começa a falar, soltar uma coisa, soltar outra coisa, e tudo vira um caos. E São Paulo diversas vezes nas suas cartas fala àquela comunidade: olha, não faça o papel do demônio, não faça o papel do divisor. E essa imagem dessas pessoas, dessas forças do mal, é muito utilizada para nos manipular. Se você vê um discurso político, por exemplo, né? Sempre tem um inimigo. Ou é a Globo golpista, ou é a Globo lixo, ou é os Estados Unidos, ou é a China, para nos manipular. E na verdade Jesus nos afasta disso. Porque se acusarmos Jesus de fazer o serviço de Satanás, Jesus se exime disso.
Jesus põe um discernimento, fala, não, não é isso. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa que fizeram com Jesus. A gente não conhece nada da força do mal e se põe como Deus. Ah, isso é coisa do demônio, isso é coisa de não sei o que lá, isso é coisa de Beelzebub, isso é coisa de não sei o que lá, isso é coisa de não sei o que lá. E a gente esquece que Jesus, ele veio para nos libertar dessas coisas. E as pessoas utilizam das forças do mal para manipular a gente, porque é muito mais fácil manipular uma pessoa pelo medo do que pelo amor. É muito mais fácil você mudar o seu filho falando que você vai bater nele, do que você falar, olha, se você fizer isso, você vai ter uma recompensa diante de Deus ou diante de mim mesmo. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos ter esse discernimento em saber que nós estamos para servir a Deus e tomar cuidado para não fazer o serviço daquele que é o divisor, o opressor, o caluniador. E nesse interim de Jesus, da confusão das pessoas, e de Jesus falar de família, de Jesus agregar, né? Percebam bem isso no Evangelho, porque um fala de divisão, de grupinhos, e Jesus fala do quê? De família, é minha mãe, é meu irmão. Então essa contraposição, nós sempre somos servos de Jesus, buscamos sempre a união. E talvez no coração de vocês possa pegar uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pecado imperdoável. Quando eu era criança, isso me pegava muito no meu coração, porque eu pensava assim, será que eu já pequei contra esse pecado? A gente é jovem, está se descobrindo, a gente pensa, será que eu pequei contra esse pecado? E tinha sempre esse negócio no meu coração de eu um dia ter pecado contra esse pecado que não é perdoável. E a igreja no catecismo explica o que vem a ser isso. É quando você nega a misericórdia. Jesus é a misericórdia de Deus. E por Ele nossos pecados são perdoados. Se você negar Jesus Cristo, você não vai ser perdoado. Não é um castigo de Deus, mas é uma consequência lógica. Nossos pecados são perdoados no momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor. E se nós não aceitarmos ou renunciarmos, aí o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, não vai se estender em nossos corações. E Tomás de Aquino também, que foi um grande santo, ele fala de alguns sentimentos que podemos ter em nossos corações, que torna a misericórdia de Deus impossível para nós. E é bom pensarmos nisso, né? Tomás de Aquino, claro que aquilo que a igreja fala é maior do que Tomás de Aquino, né? Mas Tomás de Aquino nos dá essa luz para pensarmos sobre isso. Sentimentos que nos afastam da misericórdia de Deus. E ele fala do desespero, da resistência, da presunção, da inveja, da falta de penitência, da obstinação. Então essas coisas nos afastam dessa misericórdia de Deus que nos abraça. A cruz, que é um sinal contraditório, né, como disse São Simeão, menino Jesus, ela é ao mesmo tempo um sinal de rejeição, mas é um sinal de acolhida. Porque como é que Jesus está? De braços fechados ou de braços abertos? Vocês estão vendo Jesus Cristo? Como é que ele está? De braços fechados ou de braços abertos? De braços abertos, porque é o sinal da acolhida. Então, na nossa vida da igreja, na nossa vida de padre, de família, de amigos, o nosso coração nunca pode se fechar. E a coisa mais triste que um padre tem, um padre ouve, é que uma pessoa não deixa a outra participar de pastoral, a pessoa se acha o dono, aí não pode entrar, não se sente inserido. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que afastar essa pessoa, porque ela está fazendo o serviço do diabo, ela está fechando as coisas, aquilo que Deus abriu. E tem aquela imagem forte do Apocalipse, né? Quando São João vê a igreja, a Nova Jerusalém, que tem 12 portas, ou seja, por todos os lados pode-se entrar pela igreja. E até as palavras de Jesus na nossa Santa Missa: tomai alguns ou tomai todos? Todos. Então que nosso coração hoje possa perceber isso, né? De abraçar a todos, de amar a todos, independente de tudo. Quando a gente divide, a gente faz o serviço do demônio. Quando a gente ama e acolhe, a gente faz o serviço de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.